Concluindo o que nós vimos sobre a ANOVA, então nós trabalhamos aqui ao longo dos vídeos esses 6 tópicos. Eu comecei falando sobre a lógica da análise de variância, que diz respeito a nós fazermos essa comparação, identificar se existe diferença entre os grupos, né, e dentro dos grupos. Esse é o objetivo de você utilizar a ANOVA e essa é a vantagem em relação, por exemplo, a fazer o teste T, que nós não conseguimos fazer essa análise e a interação entre os grupos é muito importante, né? Na ANOVA nós calculamos aquela média global e a partir daí é que nós conseguimos ver essas diferenças. Falei também da soma de quadrados, tá? E aí na soma de quadrados nós temos o SQ total, nós temos o SQ dentro e entre grupos. O SQ total é a soma dos dois outros SQs. Eles podem ser utilizados para nós podermos fazer comparações. Imagine que você está fazendo um estudo em fases, então você tem a primeira amostra, um tempo depois você pegou a sua segunda amostra e aí você começa a observar que o SQ total está aumentando, né? E aí você pode, opa, peraí, se ele está aumentando, em algum ponto a minha variação dos dados estão ficando mais dispersas. E aí você pode ver se é entre os grupos ou dentro de algum grupo, tá? Mas para fazermos isso, nós precisamos considerar que todos os scores estão devidamente controlados, ou seja, nós estamos respeitando o tamanho das amostras, não estamos colocando mais grupos para fazer a inferência, então é um processo um pouco complicado de você ter sempre aquelas amostras com as mesmas características. E aí, para resolver esse problema, nós falamos do MQ, que é a média quadrática. A média quadrática consegue ponderar essas diferenças, nesse caso é a medida mais indicada, tá? A comparação múltipla de médias é o nosso pós-hoc, né? A gente usou o TUC DHS, mostrei para vocês a parte matemática que está por trás. No Excel o processo parece complicado, mas não. Depois que você seta na ferramenta, é muito simples você analisar. Criei aqui também um ponto de interrogação, porque dependendo da sua base no SPSS, por exemplo, nós temos que ter em cada fator 3 grupos, né? Por exemplo, se eu estou falando de região como sendo um fator, eu não posso ter só a região sul e a região norte. Eu preciso ter, por exemplo, a região sul, a região norte e a região centro-oeste, tá? E é a mesma coisa para os outros fatores. A análise de variância com 2 fatores. A forma como você montou a sua base de dados. Se você deixou tudo compacto, por exemplo, falando em amostras, você pode não querer considerar as fases de um experimento, fase 1, fase 2, fase 3. Você pode juntar tudo num só e a partir daí identificar se tem diferenças ou não nos fatores. Mas se você quiser levar em consideração isso, ou ainda considerando que nós temos elementos, nós temos as pessoas que são, cada uma tem o seu score, se você deixar tudo aberto, na análise de variância com 2 fatores com repetição, você vai conseguir analisar também essas características, você vai conseguir ponderar. E por fim, agora no último vídeo, eu falei um pouco sobre as exigências para o uso da razão F. Dei um destaque mais para a parte do tipo de amostragem que você vai fazer. Tenham certeza, declarem que vocês estão fazendo uma amostragem aleatória, respeitem esse pressuposto e a distribuição normal. São os 2 pontos que são fundamentais para vocês poderem argumentar e justificar a utilização da razão F, tá bom? Muito obrigado aí, desculpem aí qualquer coisa e se encontrarem aí algum erro, algum problema de nomenclatura ou definição, por favor, me comuniquem que eu faço as devidas correções. Um abraço.